como escrever uma biografia, a história de vida de uma outra pessoa, né? Existe uma diferença entre biografia e autobiografia, né? Biografia é a história de vida contada por um autor que não é o detentor da história, né? E não é o personagem principal, e a autobiografia é o próprio autor contando a sua própria história. Então este vídeo é para explicar a primeira opção, uma biografia, como escrever, como você escreve uma história de vida de uma outra pessoa, tá? Meu nome é Gabriela, antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Eu também presto consultorias, ajudando as pessoas a escrever seus livros, faço trabalhos de escrita como ghostwriter, também faço revisões e edições de textos de não ficção, de obras de não ficção, né? Se você tem interesse por esse tema, aproveita para seguir aqui o nosso canal. A gente também tem uma página uma página, né, no Instagram, tem aqui o YouTube, a gente tem um blog na internet que é o vidaria.com.br e também o nosso site, Vidaria Livros. Então acompanha a gente aí nas nossas redes. Bom, gente, então vamos lá. Para escrever uma biografia, como é que faz? Eu tô gravando esse vídeo porque muitas pessoas me procuram, né, querendo escrever uma biografia. Então vou resumir aqui porque pode ser o seu caso. Então, às vezes, é um pesquisador, que é um pesquisador acadêmico, que está querendo escrever uma biografia, às vezes, de algum estudioso da área, alguma pessoa que tem relevância para o tema de sua pesquisa. Já apareceram algumas pessoas com esse perfil. Às vezes são jornalistas que querem escrever a biografia de alguma celebridade, personalidade, alguma pessoa pública. São, às vezes, pessoas como todos nós, comuns, que querem escrever a biografia, a história de vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, uma pessoa que você ama, que você tem uma admiração muito grande, que você quer deixar essa história registrada, né, para as próximas gerações. Às vezes algum colaborador, funcionário de uma empresa que está aí precisando escrever a biografia do fundador, do criador, dos organizadores aí da instituição, e aí também me procuram. Então são diversos perfis, né? E às vezes também pessoas que querem escrever a história de um político, também já aconteceu, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo dando um passo a passo resumido de como que você pode começar a fazer a sua biografia, a biografia que você tem interesse. Se você quiser fazer uma autobiografia, que é a sua história contada por você mesma, a história da sua própria vida, eu já gravei um vídeo aqui no canal, como escrever uma autobiografia, você pode procurar, que aí é de um pouco diferente, tá? Então, esse vídeo é sobre a biografia, que é uma pessoa escrevendo sobre a história de vida de uma outra, tá bom? Então, para você escrever a história de vida de uma outra pessoa, a primeira coisa é que isso vale para qualquer livro, independentemente se é uma biografia, uma autobiografia, um livro técnico, você tem que definir o tema e o público, né? Eu costumo fazer uma analogia com os empresários, com uma empresa, com quem tem um comércio. Sempre que você vai criar, né, a prestação de algum serviço ou algum produto, você sempre define quem que vai ser o consumidor, qual que vai ser o público e para que vai servir esse produto ou esse serviço. A mesma coisa é quando você vai escrever um livro, porque o livro é um produto, querendo ou não. Então você tem que definir a ideia central, qual que vai ser a história que você vai contar, o porquê, né, o que você pretende com essa obra, quem são as pessoas interessadas em ler, né? Então defina isso, né, o público-alvo, o objetivo, saiba, tenha isso claro para você, vai te ajudar muito na hora que você estiver apurando e escrevendo, porque aí você vai saber exatamente para quem que você está direcionando esse conteúdo, tá bom? Bom, depois que você definiu a temática, então são 3 etapas, né? Esqueci de dizer. Então a primeira é definir a temática, a segunda é fazer a apuração, né? Essa apuração nada mais é do que procurar, né, fase de pesquisa dessa história. Então antes de começar a escrever, algumas pessoas se confundem muito, elas já vão logo começando a escrever. Não mesmo. Você primeiro tem que saber o que você vai escrever para depois você começar a escrever. Isso é um aprendizado que eu carrego há muitos anos, porque trabalhei anos na imprensa como jornalista e a gente nunca começa escrevendo, a gente sempre começa fazendo as entrevistas, fazendo as pesquisas, depois que a gente tem tudo, a gente senta, organiza
nossas ideias, né? Geralmente a gente conversa com o nosso editor para poder fazer o retorno desse conteúdo, a gente juntos bate aquela pauta que a gente fala, né, que a gente define o tema daquele assunto e aí a gente escreve com base em tudo que já foi apurado e debatido. A mesma coisa, então, a gente vai fazer com uma biografia, que nada mais é do que uma grande reportagem, né, sobre uma pessoa, sobre a história de vida de uma pessoa. Então, primeiro você vai fazer suas pesquisas, você vai apurar. Então, você vai pesquisar. Então, eu vou fazer aqui dois exemplos, né? Se for uma pessoa pública, você pode ir para jornais, revistas, sempre com fontes confiáveis e oficiais. Gente, não vai usar o blog da Dona Maricota da esquina lá, né? Você vai usar fontes oficiais, você vai pegar jornais relevantes, né? Sérios. Não vai pegar rede social, Wikipedia, né, post do Instagram. Não, não faça isso. Então você, aliás, se for o post de Instagram oficial da própria pessoa, sim. Mas digo assim, toma cuidado, né, com a fonte. É mais esse o recado. Então pesquise essas reportagens, artigos, né? Começa a sua pesquisa por aí, né? Se for uma pessoa pública, porque aí você começa a ver tudo que já saiu, tudo que já foi falado a respeito dessa pessoa. Muitas vezes você consegue encontrar histórico de vida, onde que a pessoa nasceu, né? As primeiras informações. Já se for uma pessoa menos pública, uma pessoa da sua família, às vezes ou o proprietário da sua empresa é uma empresa pequena, ou um parente, aí você tem que ir mesmo pelas beiradas, né? Tem que ir procurando, ou, né, se você não tem tanta proximidade com a pessoa, tentando achar pessoas que tenham informações, né, certidões, fotos, arquivos, né? Estou pensando mais assim no caso de uma empresa. Você vai procurar ali, né, informações iniciais a respeito da vida desse fundador na própria empresa, antes de falar direto com ele, entendeu? Para você não... Primeiro pesquisa, se cerca, né? Agora, se for já o seu familiar, aí é diferente. Aí primeiro você pode sentar com essa pessoa e falar, olha, estou pensando em escrever, né, uma biografia, vamos coletar aí tudo que a gente tem, todos as suas fotos desde a infância, né, os seus arquivos aí, as suas, de repente, cartas, de repente, carteira de trabalho, né, para poder pegar datas, onde que a pessoa esteve, certidões de parentes antigos. Às vezes é muito legal a gente descobrir de onde que a gente veio. Já aconteceu, né, uma vez uma pessoa veio procurar a gente para escrever uma história de vida da família e ela tinha começado porque ela estava tentando tirar a cidadania europeia, acho que era no caso da Itália, né, no caso dela em específico, e ela tinha conseguido todas as certidões de todos os seus antepassados, e era muito legal porque ela tinha toda a história da onde que veio a família dela, de todas as, né, praticamente de todas as abinhas, então era bem bacana. Então faça isso, faça essa pesquisa documental primeiro. E depois você vai para a parte oral, que são as entrevistas, né? Então a entrevista, ela vem em segundo lugar, depois que você já tem o tema, já sabe sobre o que é a história e para que e qual que é o público. Você já tem uma pesquisa inicial, mais ou menos, você já sabe um pouquinho a respeito dessa pessoa e aí você vai fazer as entrevistas. Quando você faz uma biografia, você não entrevista só a pessoa, às vezes você entrevista até muito mais as outras pessoas para você conseguir uma visão bem ampla, né? Diversos pontos de vista sobre o biografado. Então você vai falar vamos supor que você esteja fazendo a biografia da sua mãe. Você vai falar não só com a sua mãe, mas você vai falar com a sua avó, se ainda for viva, com as suas tias, tios, primos, parentes, pessoas que trabalharam, né, com a sua mãe na época que ela trabalhava, se ela trabalhava, estou aqui fazendo situações hipotéticas, né, ou seu pai, ou se seu pai trabalhou numa empresa por muitos anos, que tal falar com quem foi o chefe dele, com quem era o colega dele, porque aí você vai colhendo histórias, né? É um trabalho que dura bastante tempo, que não é uma coisa que você estalou o dedo, você tem uma biografia feita, né? Inclusive biógrafos famosos, né, como Fernando de Moraes, Rui Castro, eles geralmente levam 2, 3 anos em uma biografia, né? É claro que eles têm as outras atividades, mas assim, é um trabalho que leva tempo, tá bom, gente? E aí você também, se a pessoa for viva, você também entrevista essa pessoa, obviamente. Então você vai fazer algumas sessões de entrevistas com ela, né, perguntando desde o começo da vida dela, todas as memórias, até o final em ordem cronológica, tá bom, gente? E aí você tem ao final da sua pesquisa, tanto documental quanto de entrevistas, o resumo da história. Quando você terminou de ter uma apuração, né,
que você considera que já sabe essa história do começo ao fim, aí vem a parte da escrita, né? A escrita vem por último. Então, na hora que você for escrever, o que você tem que se preocupar? Primeiro, em organizar as suas ideias. Então, faça um resuminho de tudo que você apurou, coloque isso antes de você escrever o livro, coloque isso como se fosse uma espécie de um relatório, de uma ficha ou de tópicos. Organize as suas ideias, organize tudo que você tem antes de você começar a escrever. E aí depois vem a parte da escrita em si. Essa tarefa não tem como eu gravar um vídeo aqui assim tão rápido explicando você como você vai escrever, né? Escrever é uma arte. É algo que a gente tem que praticar. A gente primeiro, para escrever bem, a gente tem que ler muito, né? Então, se você não tem assim a prática de escrever, você tem que primeiro leia muito, leia outras biografias, veja como que elas foram estruturadas, porque existem várias formas de você estruturar uma biografia. Você pode tanto escrever em ordem cronológica, como você pode começar por um ponto importante que está um clímax, assim, né, digamos, e depois você volta para o começo, depois você vai para o futuro, para o futuro com relação àquele passado, né, obviamente. Mas enfim. Então existem diversas formas. Eu recomendo, né, então que você primeiro, enquanto você estiver apurando, vá já lendo algum livro para você se inspirar. E quando você for começar a escrever, eu recomendo que você não se preocupe logo de cara com a edição final. Eu recomendo que você primeiro faça assim, como se fosse assim, joga no papel as informações dessa história, né, na ordem que você definiu, obviamente. Vai fazendo capítulo por capítulo e depois você vai vir num segundo momento fazer edição, tá? Uma outra coisa importante é a disciplina nessa hora de escrever, né? Então muitas pessoas pensam que eu vou escrever um livro, então eu vou sentar e vou, sei lá, vou lindamente fazer como os escritores, né? Vou passar aí uma madrugada escrevendo e meu livro vai estar pronto. Não é bem assim, né? A gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter um horário estabelecido para fazer isso, né? Muitos de nós às vezes temos outros compromissos, né? Então, independentemente se você trabalha fora ou não, se você trabalha de casa ou se você tem uma vida mais tranquila, você vai ter outros compromissos, então você precisa estabelecer um horário na sua semana para se dedicar à escrita, tá bom, gente? Algumas pessoas me perguntam de duração. É impossível eu estimar quanto tempo que você vai levar para fazer esse trabalho, porque você pode tanto ser uma pessoa que tem toda uma vida acontecendo fora, né, desse projeto. Então você pode trabalhar fora, ter filhos ou não, ou fazer faculdade, ou sei lá, qual que você faz na sua vida, né? Ou você pode ser uma pessoa aposentada, porque às vezes acontece, né? Pessoas me procuram, sou aposentado, quero escrever, fico em casa o dia inteiro, quero dedicar agora a minha vida a fazer uma biografia sobre a minha mãe, não sei. E você pode ter muito tempo. Então depende muito do seu momento de vida, tá bom, gente? É isso, espero que eu tenha ajudado. Caso você tenha alguma dúvida ou queira algum complemento, você pode perguntar aqui nos comentários, pode, enfim, né, me procurar aí nas redes sociais ou no nosso blog e mandar um e-mail pra gente, tá bom? E aí, eu não sei se eu já falei ou não, já até esqueci, mas se eu não falei ainda, curte aqui o nosso canal, eu vou ficar muito feliz, né? Quanto mais gente acompanha, mais estímulo eu tenho também para continuar fazendo esses conteúdos, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.